torcida mandou Chegou. Vascão, que é Vascão, deixa eu chegar, já era. Não dá pra esticar que senão machuca. Olha o pé. Amanhã tem apresentação. Que vai fazer muito gol, pô, esquece. Isso, aí ele larga lá. Fazer uma campanha pra levar um homem, vamos? 18 ou 12? O homem vai fazer gol artilheiro. 23, não vai. Aqui já tá certo. Iludido, empolgado, feliz, são várias palavras aí que podem me definir no dia de hoje, porque o vídeo, como falei, deixei no thumbnail aí, tem muita notícia, mas muita notícia boa mesmo, porque tem grana entrando. O vídeo que eu acabei de deixar aí pra vocês aí do Alex Teixeira, soltando que pode ser que amanhã role uma apresentação. Muito provavelmente, se não for uma apresentação, deve ser algo muito concreto. Então, mais do que encaminhada vindo a volta de Alex Teixeira pro Vasco. E além disso, vamos deixar notícias sobre a barca do Gigante da Colina. MT não deve sair mais do Vasco, pelo menos não nesse momento. É notícia que o jornalista Joel Silva deixou aí pra gente. E tem grana pingando, conforme eu falei aí. Atleta Natan, que foi da base do Vasco, está fechando com o Atlético Paranaense. O Vasco tem direitos econômicos, além disso o Evander também pode estar sendo negociado. E o Vasco também, pelo programa de solidariedade da FIFA, também pode render um dinheirinho. Tudo isso vocês vão curtir depois da vinheta. Então, solta a vinheta. Galera, muita notícia boa pra gente aí, pra quem é vascaíno. E aquele recado do Casimiro Miguel, né? Se você não é vascaíno, aproveita pra pular o muro agora, senão depois vão te chamar de modinha, porque o Batman da torcida aqui tá mais iludido do que nunca, galera. Alex Teixeira, muito perto de chegar aí no Gigante da Colina. O jogador, você viu, mostrei o vídeo pra vocês aí, todo empolgado, o atleta, o irmão dele também soltando aí que amanhã tem a apresentação, quem sabe aí não seja uma verdade. E eu vou soltar para vocês aí números da tela e mostrar a importância que o Alex Teixeira tem e pelos clubes por onde ele passou. O cara jogou muito, ele representou muito no Shakhtar Donetsk quando ele jogou lá, e os números não mentem. E no Jiangsu também, lá da China, onde ele foi campeão chinês no último ano, lá em 2021. Vou soltar na tela os números para vocês dele nesse momento. Vamos lá. Alex Teixeira, desde que saiu, né, do Vasco em 2009, ele fez 222 partidas, 89 gols e 27 assistências pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ou seja, mais de 50% de participações em gols. E pelo Jiangsu da China, ele fez aí 152 partidas, 73 gols e 43 assistências, ou seja, ele participou de gols por esse time em praticamente todos os jogos. Já no Besiktas ele não foi tão bem, né? E aí foi por isso que teve uma rescisão contratual e agora, muito provavelmente, ele volta para o Gigante da Colina, jogador muito bom de bola e que com certeza vai elevar demais o patamar do nosso time nesse momento. Além disso, né, tem outras negociações que envolvem o mercado e uma delas é do Evander. O que o Vasco tem a ver com essa negociação do Evander? O Evander é um prata da casa e pelo programa de solidariedade da FIFA, o Vasco tem 3,5% ainda de qualquer negociação do atleta. E pode ser que ele seja vendido entre 10 e 15 milhões de euros do Midtjylland, que é a equipe que ele pertence, o passe hoje, para o Galatasaray da Turquia, que é a equipe interessada no atleta. E aí pode ser que role um dinheirinho aí para o Gigante da Colina em cima dessa negociação. Continuando falando sobre negociação, outro atleta que também veio da base do Gigante da Colina, e esse estava no Boa Vista de Portugal, atleta Natan, lateral direito. O Atlético Paranaense está fechando com o jogador, ele já está lá em Curitiba para fechar os detalhes finais. Negociação de aproximadamente aí 10 milhões de reais, e o Vasco teria aproximadamente... o Vasco tem 25% ainda, né, do passe do atleta e receberia aproximadamente 2,5 milhões de reais nos cofres do Gigante da Colina. Dinheirinho com certeza muito bem-vindo. Na minha opinião, o Natan é um jogador que ainda poderia ser aproveitado, tem um potencial muito grande. Não é à toa que o Atlético Paranaense está contratando o jogador. Para mim é um cara que poderia com certeza ter mais espaço no elenco, até porque é uma posição carente do Vasco hoje. Hoje nós temos aí o Léo Matos, que tem feito boas partidas, o Gabriel Dias também, que taticamente tem sido importante, mas está lesionado, e o Everton, que a gente não pode mais contar com o jogador. Espero eu que ele vá para a barca do Vasco. Falando em barca do Vasco, mudando um pouquinho de assunto, foi ventilado aí de que o MT
seria emprestado para o Goiás, mas isso, segundo o jornalista Joel Silva, não deve acontecer. A negociação esfriou, melou, MT deve continuar no Vasco até que o Vasco possa buscar aí um novo clube para poder emprestar o jogador ou, quem sabe, até vender o atleta para poder compensar o investimento que o Vasco fez no jogador. O MT é um jogador muito polivalente, ele joga de centroavante, meio campo, meio ofensivo, meia centralizado, volante, lateral esquerdo, meia esquerda. Na base foi muito bem, mas não conseguiu mostrar essa mesma qualidade que ele mostrou na base jogando pelo profissional. Então tudo se indica aí que o MT ainda está na lista de negociáveis do Vasco e muito provavelmente daqui a pouco vai ser emprestado ou, quem sabe, até vendido para um outro clube. O Atlético Paranaense, inclusive, né, o Atlético Paranaense que eu acabei de falar, que levou o Natan, é um dos interessados no futebol do MT. Continuando sobre a barca aí do Gigante da Colina, que está muito grande, né? Nós temos aí o Isaac e o Bruno Nazário, que estão deixando o Gigante da Colina. Bruno Nazário, que deve jogar no Juventude, e o Isaac, que deve vestir a camisa do Guarani. E, além disso, outros jogadores que fizeram parte da base do Vasco, que pouca gente aí conhece, que é o Laranjeira, que é meio campo, joga de atacante também. O Vasco não conta com ele, deve haver uma rescisão aí, o jogador deve deixar de vestir a nossa camisa. O zagueiro Vitor também, que só jogou na base, e o atacante Roger, que também só jogou na base. Todos esses jogadores já estão na lista aí de descarte do Vasco, que o Vasco não conta mais. E um outro atleta esse, que já teve várias oportunidades e também não foi bem, foi o atacante Vinícius, que joga pelas pontas, o Vinícius Paiva. Ele que foi revelado pelo Madureira, já chegou no Vasco para poder compor o elenco de base. Foi bem na base, inclusive, na Copa São Paulo, teve muito destaque, mas no profissional não se adaptou. É um jogador que não conseguiu ter sequência de partidas e quando foi solicitado não foi bem. Então o Vasco vai estar aí dispensando muito provavelmente o Vinícius, que não deve. Muitos torcedores, né, acreditam que o Vinícius deveria ter mais oportunidades, ainda acreditam no potencial do atleta, mas eu acho que é um jogador aí que é aquele famoso peladeiro. É o famoso peladeiro aí. Eu acho que o Vinícius não dá mais para continuar no Vasco de fato e tem que buscar a rescisão. E um ex-Vasco, né, que não vai mais fazer parte do elenco, não continuará dentro do Gigante da Colina, aliás, não continuará jogando mais futebol, na verdade. Ele que estava no Guarani e rescindiu o contrato há pouco tempo, é o Leandro Castan. Leandro Castan não vai ser mais atleta de futebol, ele que optou por não seguir a carreira, achou que era o momento de parar, ele que já tem aí seus 36 anos, veio de lesão, não foi bem no Guarani, recebeu críticas do torcedor. A sua saída no Vasco também foi bastante conturbada, apesar de eu ter um respeito gigante, porque ele sempre honrou muito com a camisa do Vasco, ele sempre mostrou disposição quando a técnica faltou, mas a gente sabe que o atleta, quando chega um momento psicológico, um momento físico, que ele sabe que não dá mais, ele pede a rescisão aí, ele pede para não jogar mais. É o caso do Leandro Castan, teve uma carreira super vitoriosa no Corinthians principalmente, foi um jogador dos principais do Roma, vestiu a camisa da seleção brasileira, então carreira muito honrada aí de Leandro Castan. E diretoria do Vasco, se vocês tiverem de fazer homenagem a alguém, que faça pro Leandro Castan, que é um cara que honrou a camisa do Vasco, que saiu do Vasco sem briga, que aceitou abaixar salário para continuar jogando no Vasco, que perdoou as dívidas do Vasco. Esse jogador merece placa, não é o senhor Fred não, pelo menos essa é a minha opinião. Muita gente discorda de mim, acha que tinha que fazer placa para Fred, mas eu acho que não. Eu, inclusive, fiquei indignado com essa situação. Leandro Castan merece muito mais placa do que o Fred. Ele fez muito pelo futebol brasileiro. Ele foi um grande atleta durante sua carreira e honrou a camisa do Vasco quando esteve aqui. Então, Leandro Castan, sim, merece aí plaquinha do Vasco. Galera, muito obrigado geral que chegou aqui nesse momento do vídeo. Não esquece de compartilhar com geral para todo mundo ficar muito bem informado. Senta o dedão no like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhuma notícia sobre o nosso Gigante da Colina. Valeu, galera! Um abraço!